Sou Paulo Caroli e este é o podcast Mínimo Viável, onde compartilho conhecimento sobre as novas relações de trabalho e assim contribuo para a transformação de um mundo melhor. Qual a diferença entre Lean Inception, Design Thinking e Design Sprint? Quem quer começar com essa? Eu posso começar. E assim, primeiro ponto, quais são as diferenças entre Lean Inception, Design Thinking e Design Sprint? Todas são 3 métodos diferentes. Então, assim, são questões diferentes, então vamos separar o que são cada uma delas. Lean Inception é um método criado pelo Paulo Caroli, onde durante 5 dias de um workshop colaborativo com diversas práticas, que inclusive várias delas vêm do Design Thinking, utilizando várias práticas, nós nos alinhamos, o grupo se alinha para chegar no MVP ao final desse período. Essa é a Lean Inception. Design Thinking é o pensamento de design ali, é uma forma de pensar, é um método, talvez eu até vá chamando de método, assim, talvez eu até vá ferir algumas pessoas especialistas e tudo mais, mas ele engloba uma quantidade gigantesca de técnicas e de práticas que nos levam a gente a pensar e a repensar a forma de fazer o design e aprofundamento dentro dos produtos. E algumas práticas a gente tem, inclusive na Lean Inception, como o mapeamento de personas vem do Design Thinking, o mapeamento de jornadas vem do Design Thinking, e diversas práticas vêm do Design Thinking que a gente utiliza na Lean Inception. E o Design Sprint é um método também criado na Google, por profissionais do Google, para você validar uma hipótese ao final de 5 dias. Então, ele é um método que usa de práticas e maneiras completamente diferentes do que a Lean Inception e do que exatamente o Design Thinking utiliza ali, para, se ao final do período você ter um produto ou um protótipo de um produto para ser validado com o público final, no fim das contas. São métodos diferentes que eles têm uma ligação, assim, por ambos estarem no processo de validação e concepção de produto e tudo mais, mas são métodos e formas de fazer completamente diferentes. E são três ótimas metodologias, 3 ótimas ferramentas, tanto Lean Inception, quanto Design Sprint, quanto Design Thinking. E no fim das contas, tanto Lean Inception quanto Design Thinking acaba estando debaixo do guarda-chuva Design Sprint, acaba estando debaixo do guarda-chuva Design Thinking, né? Porque ele é algo maior que engloba essas práticas. Mais alguém? Não sei se o Luiz quer falar alguma coisa. O Borba explicou bastante bem, né? Com bastante assertividade ali, essas diferenças, né? O Design Thinking, ele acaba sendo, né, um conjunto de práticas, técnicas focadas no que a gente conhece como a fase de discovery de produtos, né? A gente faz essa diferenciação às vezes, né, que um produto, dentro do ciclo de vida de um produto tem o discovery e tem o delivery, né? Tem a parte onde você faz todo o desenho, a descoberta do produto, né, a imaginação, né, a prototipagem, inclusive, ali dentro, e depois se passa por uma parte de execução, onde você acaba construindo, de fato, o produto, né, isso pensado em produtos digitais, né. E o Design Thinking, ele abarca toda essa primeira parte, né, de descoberta, né. O Design Sprint, eu entendo, sim, que ele está embaixo dessa parte, né, de descoberta, ele é uma ferramenta muito boa. Tem algumas similaridades com o Lean Inception enquanto a estrutura, né? São 5 dias também, né? Design Sprint, tá, para o Lean Inception. São várias técnicas, né? São técnicas dinâmicas que são executadas de forma colaborativa, né? Tem algumas diferenças aí, por exemplo, no Design Sprint tem um papel de decisor, né? Na Lean Inception não tem necessariamente esse papel de decisor, né? E a principal diferença que eu diria, né, entre Design Sprint e Lean Inception é que o Design Sprint está focado na prototipagem, né, em criar um protótipo mesmo, né. Então, você acaba criando digamos, alguma coisa visível, palpável do seu produto, que tenta imitar o que poderia ser seu produto na frente, né. A Lean Inception já vai mais focada no MVP e no alinhamento para começar a construção do produto. Né? Então, como o Borba comentou, são 2 técnicas assim, bem úteis, né?
bastante focadas aí num objetivo específico. Então, dependendo do objetivo que você tiver, né, talvez valha a pena ir avaliar, né, se utilizar uma ou outra ou complementar, né, essas técnicas. Eu acho que eu pensei no negócio agora até. Todos são bolos diferentes, mas ambos se tratam de bolos e ambos pode matar a sua fome dependendo de qual seja a sua fome. Então, entenda a sua fome para saber que bolo diferente que você vai fazer, né? Então, Sim. São métodos que vão te ajudar. É uma forma que eu gosto de explicar, pelo menos as principais diferenças, é assim, o design thinking ele é muito focado no usuário, né? O usuário ele está no centro do design thinking o tempo todo, em todas as etapas. O design sprint ele tem um foco maior no que vai sair, né? Ou seja, no produto. E a Lean Inception ela faz uma combinação dos dois, né? Porque ela se inicia entendendo qual que é a visão, os objetivos do negócio, né? Alguns objetivos de negócio, aí ela foca na persona, na jornada daquela persona, e depois ela faz a combinação desses dois para poder definir o MVP. Então, de uma forma simples, eu gosto de fazer o highlight das principais diferenças dessa forma. E ele conectou também qual a diferença entre os três. Eu acho que um ponto que vale a gente falar é a similaridade entre os três é que todos eles visam invalidar hipóteses. Então, Exatamente. de formas diferentes, os três pensam em validar hipóteses, quais são seus clientes, de se eles comprariam ou usariam determinado produto, e eles fazem isso de maneiras diferentes. Então, vale a pena se aprofundar em cada um dos métodos, entendendo que eles são diferentes, mas que eles atendem esse mesmo propósito de validar uma hipótese de produto. Sem dúvida, pessoal. Muito bom. O Rafael Pacheco, e ele está perguntando para a gente o seguinte: é possível aplicar Lean Inception em escritórios? Jurídico, RH, administração, ou seja, fora da TI? A gente deu um exemplo aí, eu, por exemplo, falei do uso da Lean Inception para resolver um problema de RH, que acabou não sendo um produto digital, né? Foi um produto físico junto a um processo. O Borba deu exemplo aí de um hospital também, né, Borba? Que usou a Lean Inception para basicamente criar um processo, né, ao invés de um produto digital. E no blog da Carol tem vários exemplos. Então, resumidamente, sim, Rafa, é possível. Quando eu li a pergunta assim, tal, eu até pensei numa resposta um pouco diferente até do que a gente deu exemplos de uso, né? Mas aí eu vou deixar um pouco mais genérica a resposta até. É possível aplicar Lean Inception em escritórios? É possível utilizar Lean Inception em qualquer ambiente que exista um problema a ser tratado. Porque quando a gente roda uma Lean Inception, a gente tem normalmente a gente se baseia num problema existente e esse problema a gente vai pensar num MVP, num produto e possivelmente no MVP que solucione esse problema que a gente se pautou no início da Lean Inception, né? Então, em qualquer ambiente em que exista um problema onde a gente precise resolver esse problema, a gente pode utilizar a Lean Inception e eu acredito que em qualquer ambiente a gente tem problemas a serem resolvidos, ou seja, em qualquer ambiente pode ser utilizado o Lean Inception. Posso dar um exemplo meio doido? Gente, estamos aqui para isso. Eu já vou contar, fazer uma confissão aqui em primeira mão, hein, gente? Nunca falei sobre isso em lugar nenhum. Mas eu já usei Lean Inception para organizar a minha cozinha. Como assim, Coca? Então, acontece que eu me mudei muito nos últimos 5 anos, né? Desde que eu saí do Brasil. E, assim, nas primeiras 2 mudanças que eu fiz depois dessa grande, foi uma dificuldade enorme de organizar a cozinha, né? Inicialmente era cozinha pequena para uma família grande, né? Nós somos 5 pessoas e 4 bichos de estimação. E a gente tinha pouquíssimo espaço. E aí eu precisei viver o processo, número 1, de pensar em como é que eu poderia ser eficiente na cozinha, né? Ou seja, como que eu organizaria as coisas de modo que elas fizessem sentido com o fluxo, né? Com a jornada da persona que vai estar ali cozinhando. Então, eu precisei pensar, por exemplo, para cozinhar uma comida,
qual é a sequência, né? A gente primeiro pega o alimento, depois a gente pega a panela, aí a gente pega o talher, a gente pega os temperos. E aí eu comecei a pensar nesse passo a passo e como as coisas poderiam estar dispostas de uma forma mais lean, né? Mais enxuta, para evitar que eu ficasse andando menos de um lado para o outro. Então, pensei na persona, pensei na jornada, pensei nos objetivos que precisavam ser atingidos, e aí depois eu fui pensar nas funcionalidades. Né? Nesse caso, não tem exatamente funcionalidade, porque é basicamente um processo que eu estava pensando, mas eram os pontos de contato entre a persona, o objetivo e a jornada. Então, aonde as coisas iam se encaixar. E aí eu terminava essa Lean Inception, digamos assim, com o MVP, que era uma primeira arrumação, que era feita, né? E, gente, eu tenho uma vida super busy, né? Com um monte de filho, 3 empregos, um monte de mentorado. Eu não tinha muito tempo de ficar pensando e arrumando e repensando. Então, saiu ali um MVP, uma primeira arrumação, e depois alguns ajustes iam acontecendo. Meu marido até brinca muito, né? Quando a gente se muda, ele vai procurar alguma coisa e ele não acha. Ele falou assim: aonde que está agora? Porque aí já é a segunda iteração, né? Porque eu experimentei aquela organização inicial e vi, não ficou tão prático, não ficou tão lean. E aí eu vou e mudo de novo. Então, tá aí um exemplo de aplicação de conceito de Lean Inception na cozinha. Legal, pessoal. Sim, o conceito, quando você entende ali esse conceito de experimentação, de MVP, as coisas mudam, né? E são conceitos amplos ali que você consegue usar em tudo, né? Então, vale a pena fazer esse teste aí e experimentar coisas, não esperar estar 100% pronto, concluído para colocar em prática. Então, pense grande, comece pequeno, né? Isso aí, e vai ajustando. É aqui o episódio de hoje. Espero que tenha gostado. Eu te peço para se inscrever e recomendar esse podcast na sua plataforma de podcast preferida, como Spotify e YouTube, e nas redes sociais. Ou, como eu prefiro, recomende aos seus amigos. Assim você me ajuda com a missão de compartilhar conhecimento sobre as novas relações de trabalho, de forma a contribuir para a transformação de um mundo melhor. Esse podcast não tem patrocinadores. Então, se você vem curtindo esse podcast e quer colaborar com a nossa equipe, vá em www.mepagaumcafé.com.br/Carole. Muito obrigado.